Irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa do batismo de Jesus. No momento do seu batismo, o Espírito Santo o consagra para a missão e o Pai o chama de Filho amado. Ao ser batizado, Jesus se coloca entre os pecadores como a luz que os conduz ao Pai, reconciliando-os com Ele. Que esta Eucaristia nos ajude a sermos sempre mais discípulos missionários de Jesus, no testemunho da sua paz, amor e justiça. Com alegria, cantemos. Diz que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Libertará o indigente que suplica, e o pobre a qual ninguém quer ajudar. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão seu louvor. Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e sempre. Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Eis que veio o Senhor dos senhores, em suas mãos o poder e a realeza. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Queremos saudar aqueles que também nos acompanham em casa, através do canal Paz e Bem e TV Mãe do Carmo. Celebramos hoje a festa do batismo do Senhor. Estamos concluindo assim o tempo do Natal. Por isso agora nós vamos fazer o rito de aspersão e bênção da água, recordando o nosso batismo e o perdão que recebemos de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos o Senhor nosso Deus para que abençoe esta água que vai ser aspergida sobre nós, recordando o nosso batismo. Que Ele se digne ajudar-nos para permanecermos fiéis ao Espírito que recebemos. Deus eterno e todo-poderoso, pela água, fonte de vida e princípio de purificação, quisestes lavar-nos do pecado e dar-nos o prêmio da vida eterna. Neste dia em que vos é consagrado, nós os pedimos que vos digneis
abençoar esta água, para que ela seja sinal da vossa proteção. Renovai em nós a fonte viva da vossa graça. Libertai-nos por ela de todo o mal do espírito e do corpo, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e receber dignamente a vossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, 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 aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Deus Todo-Poderoso, nos purifique dos nossos pecados e pela celebração desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa do seu reino. Amém. Amém. Cantemos o Glória. Glória, glória, anjos do céu, cantam todos seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome. Vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai. Voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nós
nosso intercessor. Acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória, anjos no céu cantam todo o seu amor. E na terra, homens de paz, Deus merece o louvor. Deus merece o louvor. Oremos. Ó Deus, cujo Filho unigênito se manifestou na realidade da nossa carne, concedei-nos que, reconhecendo-o exteriormente semelhante a nós, sejamos interiormente renovados por ele, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam os seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como o centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Filhos de Deus, tributai ao Senhor, tributai-lhe a glória e o poder, dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com um santo ornamento. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com o poder. Eis a voz do Senhor majestosa. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Sua voz no trovão eboando, no seu templo os fiéis brandam
dão glória. É o Senhor que domina os dilúvios. O Senhor reinará para sempre. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz. Por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos, vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus veio da Galileia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pombas e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, queridos internautas que nos acompanham através do canal Paz e Bem, TV Mãe do Carmo, hoje nós celebramos a festa do batismo do Senhor. E com esta festa nós encerramos o tempo do Natal e iniciamos o tempo comum. Já vamos começar a primeira semana do tempo comum. No Natal nós tivemos a oportunidade de fazer a experiência
e renovação da nossa fé no mistério de Deus que se revela a nós através de Jesus, com o nascimento de Jesus. Depois celebramos também a Sagrada Família de Nazaré. No dia 1º celebramos a solenidade da Santa Maria, Mãe de Deus. Domingo passado celebrávamos a Epifania do Senhor, que é a manifestação de Deus, de Jesus, às outras nações pagãs. E hoje nós encerramos este tempo com a celebração do batismo de Jesus. E faz todo sentido concluirmos este tempo com o batismo. Porque se o Natal, o dia 25, nós celebrávamos o momento em que o mistério de Deus, Deus se fez carne e habitou entre nós, hoje nós poderíamos dizer que nós, pelo batismo, somos nós que mergulhamos neste mistério de Deus. Porque a nossa vida divina, a nossa vida humana, ela vai ser inserida, enxertada na vida divina, que é o corpo de Cristo, através do batismo. Hoje no batismo começa a vida da graça. É a porta que se abre, por isso o batismo é a porta para os demais sacramentos, para a vida da graça em Deus. E através do batismo de Jesus, nós também compreendemos o nosso batismo, o significado e a importância. Meus irmãos, muitas vezes nós não percebemos o valor ou a graça que o batismo nos confere. A maior graça que o batismo nos dá é a oportunidade de sermos filhos de Deus. E não tem presente maior, não tem dom maior nesta vida do que se tornar um filho e uma filha de Deus. Porque nascer, até os animais nascem. Mas ser filho de Deus é uma graça, é um dom, é um presente de Deus. Por isso nós deveríamos também celebrar o dia do nosso batismo. Recordar aquele dia que o céu se abriu para nós. Porque pelo batismo nós nos tornamos herdeiros da vida eterna, herdeiros do céu, participantes da vida divina. Pelo batismo nós somos agora também parte de uma comunidade de filhos e filhas de Deus. Por isso, cada pessoa aqui que está aqui é meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Recebemos também no dia do nosso batismo o perdão do pecado original. E se você recebeu quando estava adulto, recebeu o perdão de todos os seus pecados. Por isso é muito importante a gente reconhecer o significado e a importância do nosso batismo para também viver o nosso batismo no dia a dia. Veja, por exemplo, que o texto de hoje apresenta Jesus se colocando na fila dos pecadores. Vamos compreender o que era o batismo, o ritual de batismo na época de Jesus. A palavra batismo significa banho, imersão, né? Imergir na água. Então, existiam ritos de purificação que se fazia por meio da água. João Batista toma esse rito e torna um rito penitencial em preparação para a vinda do Messias. Por isso que as pessoas, quando se aproximavam de João Batista, elas confessavam os pecados. Elas iam entrando nas águas e confessando publicamente o seu pecado. Todo mundo ficava sabendo o pecado da pessoa. E hoje a gente tem medo de confessar auricular, né? Assim, ao pé do ouvido do padre. Quando antigamente as pessoas tinham que confessar publicamente para receber o perdão. Agora, a gente precisa também fazer uma distinção de que o batismo de João é diferente do batismo de Jesus. Ele mesmo disse, olha, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o batismo de João é um rito penitencial, que convida as pessoas ao arrependimento, à penitência, em preparação do verdadeiro batismo, que será dado pelo Filho de Deus, que é Jesus. Já o batismo de Jesus é um sacramento. Sacramentos são meios pelos quais Deus nos confere uma graça. Através dos sinais sensíveis, nós recebemos uma graça. Por isso, há uma distinção total entre o batismo de João e o batismo de Jesus.
E considerando a importância do batismo, meus irmãos, nós deveríamos, desde o mais rápido possível, levar os nossos filhos para serem batizados. Às vezes a gente fica tardando, empurrando com a barriga, né? Não, vou esperar fulano voltar. Meu irmão, batiza o quanto antes. Os primeiros dias, os primeiros meses, se possível. Não tarda a graça santificante do seu filho. A igreja sempre considerou o batismo como algo tão importante para a nossa salvação, que ela permite que até uma pessoa que não tenha fé, mas que faça em nome da igreja aquele rito de colocar a água e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a igreja aquela pessoa está batizada. Até um ateu pode fazer um batismo, se fizer esta fórmula: pegar a água e dizer: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para dizer que é urgente, necessário e importante o batismo na nossa vida. Então Jesus se coloca nesta fila. E o que Jesus foi fazer lá? Já que ele não era penitente, não precisava do perdão, Jesus não tinha pecado. Alguns atores sagrados dizem que Jesus foi ali para ser solidário a nós. Quando ele entra na fila dos pecadores, que é o nosso lugar, ele está tomando o nosso lugar, sendo solidário à nossa humanidade. Aquilo que ele vai fazer mais tarde na cruz já começa ali naquele momento. Carregou sobre si os nossos pecados. E Jesus também, ao entrar nas águas do Rio Jordão, ele santifica as águas batismais. Isso nós recordamos na noite da vigília pascal, quando a gente faz aquele rito do batismo e bênção da água. Porque era na vigília pascal que as pessoas recebiam o batismo. Nos primeiros séculos, não se batizava todos os dias, como a gente faz hoje, qualquer dia da semana. Era um único dia, na vigília pascal, que a pessoa passava por longa preparação e ritos para depois receber o santo batismo. Então, Jesus santifica com a sua presença as águas batismais. E então, João se surpreende, ele protesta dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu que vens a mim? João disse: não sou eu que tenho que te batizar, é o Senhor que tem que me batizar. E Jesus disse: por enquanto deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. Vamos cumprir a justiça. Quem nos justifica é Deus, quem nos torna justos é Deus, é Jesus. Então João concorda. E diz o texto que Jesus, depois de batizado, o céu se abriu. O céu estava fechado para nós, meus irmãos. Desde Adão e Eva, quando foram expulsos do paraíso, o céu estava fechado. É Jesus que vem e abre para nós o céu. E do céu, então, desce em forma de uma pomba o Espírito Santo. Normalmente, o Espírito Santo não tem uma forma. Ele se apresenta no Antigo Testamento através de uma brisa leve, através de fogo, ou de labaredas de fogo, que não tem forma. Mas no caso aqui, ele assumiu uma forma de uma pomba. Não que o Espírito Santo seja uma pomba, é uma forma, uma representação. E o que significa esta pomba, meus irmãos? Se nós voltarmos lá no Antigo Testamento, no tempo de Noé, no tempo do dilúvio, depois de passados 40 dias e 40 noites, Noé, ele solta uma pomba para saber se as águas já haviam secado, né? já tinha terra à vista. Aquela pomba vai e volta. Pela segunda vez, no outro dia, Noé soltou aquela pombinha, ela foi e voltou com um ramo de oliveira, que também tem um significado. É da oliveira que se extrai o óleo, que vai ungir o Cristo. Então aquela pombinha simboliza, com aquele ramo de oliveira, é uma representação da presença do Cristo, do Messias. E depois, pela terceira vez, Noé solta e a pombinha não volta mais. E agora esta pomba, né, representando o Espírito Santo, volta e pousa sobre Jesus. Então aqui nós temos também a representação da Santíssima Trindade, porque
imediatamente se ouve a voz do Pai dizendo: este é meu Filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Aqui nós temos o Filho, no Rio Jordão, a voz do Pai e o Espírito Santo em forma de pomba. É exatamente isso que nós vivenciamos no dia do nosso batismo, meus irmãos. Nós somos mergulhados, inseridos na vida trinitária. A vida divina agora está em nós, porque nós nos tornamos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você, já mora em você, está no teu coração. Mas é preciso que você permita deixar que esta vida da graça, pela ação do Espírito Santo, se fortaleça, se manifeste. O problema é que nós não deixamos o Espírito Santo atuar em nós. Nós continuamos agindo conforme a nossa vontade, os nossos gostos, os nossos pecados, os nossos vícios. Precisamos deixar o Espírito Santo agir. Conduza, Senhor, o meu pensamento, as minhas palavras, as minhas ações. Quando você começar o teu dia, peça que o Espírito Santo que já habita em você se manifeste. Ele já está em nós. E então nós poderemos mais uma vez ouvir aquela voz do Pai: este é meu Filho amado, tu és minha filha amada, em ti eu ponho o meu agrado, você me agrada, você me faz feliz. Tudo isso é obra do Espírito Santo, e é pela graça do batismo que nós vivemos este momento especial em nossas vidas. Hoje também gostaria de recordar o papel dos padrinhos, e também na escolha dos padrinhos. É importante orientar os pais. Quando você for escolher os padrinhos, não pense em primeiro lugar: é porque aquela pessoa é meu amigo, é porque eu gosto muito dela. Tudo bem, claro que você não vai escolher um inimigo para ser o seu compadre, mas o critério inicial é: esta pessoa é uma referência de vida cristã para o meu filho? O meu filho pode olhar para esta pessoa e dizer: eu quero ser cristão também? Porque tem gente que é escolhido para ser padrinho que só pisa na igreja no dia do batismo. E ocasionalmente quando tem um casamento, alguma coisa. Então, qual é o modelo, qual é o exemplo de vida cristã que eu vou dar para o meu afilhado? Escolhe uma pessoa que não sabe fazer nenhum sinal da cruz. Eu estou acostumado a ver alguns batismos aqui, na hora de fazer o sinal da cruz, o padrinho ou a madrinha não sabe nem fazer. Como que eu vou ser a referência, o modelo de vida cristã para o meu afilhado? Ninguém dá o que não tem, gente. Ou você tem fé, ou você é um cristão para assumir este compromisso, ou não assuma. Seja coerente, diga: comadre, compadre, meu amigo, minha amiga, eu sou muito honrado pelo convite, mas eu não tenho um exemplo de vida cristã. Eu não sou um católico, eu não vou à missa. Então eu não posso ser referência para o seu filho. Mas às vezes a gente aceita ser padrinho sem olhar em consideração as condições. E vejam, meus irmãos, Deus vai nos cobrar. Quem é padrinho e madrinha aqui fez um compromisso diante de Deus de ajudar o seu afilhado a crescer na fé. Se você não honrou com esse compromisso, você será cobrado no juízo diante de Deus. Então, antes de dar um sim, pense duas vezes. Porque às vezes a gente quer agradar, não quer perder a amizade. E outra coisa também, né? Tem que ter vida cristã, sacramental. Então, quem é casado tem que ser casado na igreja. Ah, por que não pode ser só junto? Porque você está negando, não se torna um exemplo para alguém que quer ser cristão recebendo os sacramentos. Você pode ser uma pessoa muito honrada, um grande amigo, pode ter várias virtudes, mas se você não tem esses sacramentos, não é possível. Você não é modelo de vida cristã. E não quer dizer que você é uma pessoa má. Você é uma pessoa boa, porém não qualificada para ser padrinho. Então que a gente possa também tomar consciência, maturidade no momento de escolher os nossos padrinhos, né? Eu confesso que eu tenho uma certa queixa dos meus pais, porque os meus padrinhos só apareceram no dia do meu batismo, nunca mais, né? Então, ainda bem que a graça de Deus agiu de outras formas. Se dependesse deles para eu ser cristão, talvez teria ficado pelo caminho. Enfim, meus irmãos,
repensemos a graça que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. Nós só podemos ser chamados filhos de Deus porque um dia nós fomos batizados, porque um dia você foi batizado. Agradeça a Deus e procure viver o seu batismo cada dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, recordando o batismo de Jesus, o Filho muito amado de Deus Pai, rezemos pelos homens e mulheres de toda a terra, dizendo: confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pela Igreja, para que, por meio daqueles que exercem o sacerdócio ministerial, possa transmitir os princípios da fé cristã junto às comunidades eclesiais, fazendo delas lugares de promoção da dignidade dos filhos e filhas de Deus. Rezemos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelas autoridades de nossa nação, para que não olhem para os seus interesses particulares, e sim trabalhem com ética e retidão, visando a construção da paz e de melhorias para a sociedade. Rezemos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelos irmãos e irmãs sofredores, que estes busquem estar sempre na presença de Deus, real consolo e misericórdia infinita. Rezemos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Por todos nós que recebemos o batismo, pelos que estão em graça e paz com Deus e por aqueles que entre nós vivem sem Deus. Rezemos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Pelos fiéis falecidos, para que o Senhor, rico em misericórdia, os receba na glória eterna e lhes conceda o descanso prometido aos que nele confiam. Rezemos. Confirmai-nos, Senhor, no vosso Espírito. Senhor nosso Deus, reavivai em nós, pelo Espírito Santo, o dom e a alegria do batismo, para que vos chamemos de nosso Pai e nos sintamos de verdade vossos filhos e filhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai Santo, na força deste rito, sejais sempre bendito pelo vinho e pão. Da vossa bondade recebemos os dons que oferecemos para a salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão agora transformai em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão agora transformai em vida e salvação. Pai Santo, sejamos água pura que ao vinho se mistura e vai se consagrar. Por Cristo, a nossa humanidade da vossa divindade vai participar. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão agora transformai em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão agora transformai em vida e salvação. Pai Santo, que o vosso amor compreenda, que as nossas oferendas vêm do coração.
São frutos regados pelo orvalho, que a bênção do trabalho transformou em pão. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Pai Santo, na força deste rito, sejas sempre bendito pelo vinho e pão. Da vossa vontade recebemos os dons que oferecemos para a salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Pai Santo, sejamos água pura, que ao vinho se mistura e vai se consagrar. Por Cristo, a nossa humanidade, da vossa divindade vai participar. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Senhor eterno Pai, os dons de vinho e pão, agora transformai em vida e salvação. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a sua santa igreja. Recebei, Senhor, as oferendas que vos apresentamos, no dia em que revelastes vosso Filho, para que a oblação dos vossos fiéis se torne o sacrifício daquele que em sua misericórdia quis lavar os pecados do mundo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Hoje, nas águas do Rio Jordão, revelais o novo batismo, com sinais admiráveis. Pela voz descida do céu, fazeis o mundo acreditar que o vosso Verbo habita entre os seres humanos, e pelo Espírito Santo, descendo em forma de pomba, fazeis saber que o vosso servo, Jesus Cristo, foi ungido com óleo da alegria e enviado para evangelizar os pobres. Por isso, hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e todos os santos do céu e proclamamos na terra a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Bendito que vem em nome do Senhor. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana
nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo, Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, e aqui convocada no dia em que Cristo venceu a morte e nos fez participantes de sua vida imortal. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Edvalter, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs. Recordemos nossos parentes e amigos falecidos, os quais os nomes também foram mencionados, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos e filhas, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra eu serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. O Espírito de Deus sobre ele pousará, de saber, de entendimento, este Espírito será. De conselho e fortaleza, de ciência e de temor, achará sua alegria no temor do seu Senhor. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Não será pela ilusão do olhar do ouvir falar, que ele irá julgar os homens como é praxe acontecer. Mas os pobres desta terra com justiça julgará, e dos fracos o direito ele é quem defenderá. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. A palavra de sua boca ferirá o violento, e o sopro de seus lábios matará o avarento. A justiça é o cinto que segura sua cintura, e o manto da lealdade é a sua
vestidura. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Oremos. Nutridos pelo vosso sacramento, suplicamos humildemente, Senhor, a vossa clemência, para que, ouvindo fielmente o vosso Filho unigênito, sejamos chamados filhos de Deus e o sejamos de fato, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos convidá-los para a missa do dia 13, missa votiva Santo Antônio, que nós faremos às 19 horas, lá na igreja de Santo Antônio, voltando assim essa missa tradicional todo mês. E convidamos também as pessoas que vierem e tragam os pães para serem abençoados, os pães de Santo Antônio, que você pode levar depois para o seu café da manhã ou pode doar para as famílias carentes. Também convidamos para o festejo de São Sebastião, que está acontecendo no bairro Guarani. Começou ontem, dia 10, e vai até o dia 20. Festejo de São Sebastião, todos são convidados a participar. Tá bom? E a professora Zezé, nossa querida professora Zezé, ministra da Eucaristia, está convidando os familiares e amigos para a missa de 5 anos da partida do Mário Filho para a eternidade. Será no dia 24, sábado, às 17 horas, na igreja de Nossa Senhora do Carmo. E como sempre era feito, esse ano novamente, o ofertório é 1 quilo de alimento não perecível, uma vez que ele gostava muito dessa questão de obras sociais, então permanece o ofertório da missa, esse quilo de alimento. De já agradecemos a todos a presença. Obrigada. Se você deseja também se tornar um dizimista da nossa paróquia, pode procurar o plantão do dízimo, a Francisquinha Gomes. Ela tem as fichas de cadastro. Se você quiser saber alguma informação sobre o dízimo ou atualização, pode estar passando aqui no plantão do dízimo. Ontem nós tivemos a nossa assembleia paroquial, onde foram definidas as metas de trabalhos de ação pastoral para este ano de 2026. Algumas questões que foram decididas a respeito das nossas celebrações, nós iremos, com o tempo, informando a comunidade. Queremos agora, então, voltar o nosso olhar para a nossa imagem de Nossa Senhora do Carmo, que ela possa interceder por nós, por nossas famílias, por esta semana que estamos iniciando, para que tudo transcorra conforme a vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A paz de Deus, que supera todo entendimento, guarde vossos corações e vossas mentes
no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Uma abençoada semana para todos, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e o povo novo desce as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz onde reina, e viva o amor. Quando o céu da terra visitou, a boa nova da justiça anunciou. O cego viu, o surdo escutou, e os oprimidos das correntes libertou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz onde reina, e viva o amor. Nosso poder está na união, o mundo novo vem de Deus e dos irmãos. Vamos lutando contra a divisão e preparando a festa da libertação. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz onde reina, e viva o amor. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e o povo novo desce as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar ao Criador. Justiça e paz onde reina,